Olá, terceirão, tudo bem, meninos? Turma, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de República Populista. Estamos na segunda aula sobre a República Populista. Falaremos sobre o segundo governo de Getúlio Vargas, que começou em 1951 e terminou de uma forma inimaginável em 1954. Veremos como foi que Getúlio voltou ao poder, que de fato ele cumpriu o que ele havia prometido. Tanto o início do governo dele, quanto no final, foi cumprimento de duas promessas. Vem comigo, vamos conhecer um pouco mais sobre o segundo governo de Getúlio Vargas. 1950, final do governo do general Eurico Gaspar Dutra. Eleições presidenciais. Getúlio Vargas, que havia sido deposto pelos militares em 1945, mesmo com todo o chamado movimento querimista dizendo queremos Getúlio, Getúlio agora ele se candidata à presidência da República. O mesmo Getúlio que havia tomado o poder de forma ditatorial em 1930, não reconhecendo a vitória de Júlio Prestes na eleição daquele ano. Getúlio Vargas, que havia jurado obedecer à Constituição de 1934, que ele mesmo havia proposto a criação desta Constituição. E ele mesmo rasga a Constituição no alto golpe acontecido em novembro de 1937, que ficou conhecido como o golpe do Estado Novo. Getúlio, que havia, no início do seu governo, tido simpatia pelo nazifascismo, logo depois ele se transmuta para ter o apoio de Franklin Delano Roosevelt e depois termina o seu governo estilo Joseph Stalin, estilo de esquerda. Ele que foi da direita para o centro, do centro para a esquerda. Getúlio Vargas, quando ele deixa o poder em 1945, ele disse que voltaria ao catete nos braços do povo. O Palácio do Catete é o nome que era dado ao Palácio Presidencial durante esse período republicano, antes da construção da cidade de Brasília e da construção, consequentemente, do atual Palácio Presidencial, que é o Palácio do Planalto. Mas Getúlio Vargas ele se lança candidato à presidência em 50 e ele consegue vencer o candidato paulista Adhemar de Barros, o famoso senhor 5%. Ah, vocês sabem por que Adhemar de Barros era conhecido como senhor 5%? Porque ele cobrava 5% de propina em todas as obras públicas durante o governo dele, que foram vários momentos que ele governou o estado de São Paulo. Você está pensando que a corrupção começou no Brasil durante o período da redemocratização? Você está redondamente enganado. A corrupção no país já é velha desde a época de Cabral. Mas vamos lá, continuando. E aí a campanha de Getúlio é interessante porque ela é movida com um jingle que está até disponível na internet do YouTube. Eu recomendo que vocês procurem ali, jingle da campanha de Getúlio 1950, que é bem interessante. Eu não vou cantar, eu apenas transcrevi uma parte da música da campanha de Getúlio Vargas, que é essa. Bota o retrato do velho, bota o mesmo no lugar. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Na memória afetiva da população brasileira, eles não se esqueceram das conquistas relevantes durante o período dos 15 anos da era Vargas. É verdade que Vargas foi um ditador. É verdade que Vargas ele mandou matar sem dó nem piedade os seus opositores. É verdade que Vargas ele chegou e encerrou na prisão Luiz Carlos Prestes, que não pensou duas vezes em mandar a esposa de Prestes para a Alemanha nazista, sabendo que ela era judia e de que ela poderia ser vítima de Adolf Hitler. Estou me referindo a Olga Benário Prestes, que vocês estão lembrados que eu falei isso em sala de aula no final do ano passado, quando vocês estavam na segunda série do médio. Bem, mas antes de tudo isso, Vargas ele foi responsável pela legislação trabalhista. Foi ele que criou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho.
Foi ele que criou o salário mínimo, foi ele que instituiu o descanso semanal remunerado, ele foi responsável pela criação das chamadas férias remuneradas, foi ele responsável também pela criação do sistema de aposentadoria. Ou seja, boa parte dos chamados direitos trabalhistas que hoje nós temos consagrados na Constituição Federal de 88 vieram justamente do período ditatorial de Getúlio Vargas. Tanto é que ele ficou conhecido como o pai dos pobres. E é com esta alcunha de pai dos pobres que Getúlio Vargas, agora o bom velhinho, volta ao Palácio do Catete em janeiro de 1951. Quando Vargas assume o poder em 51, agora eleito democraticamente pela população, ele dá seguimento à política nacionalista estatizante, desenvolvimentista estatizante, que ele começou durante o finalzinho, no finalzinho do Estado Novo. Professor, o senhor falou da palavra desenvolvimentista. O que isto quer dizer? Prestem muita atenção, que o desenvolvimentismo ele vai ser a tônica, ele vai ser a marca registrada tanto dos governos da República Populista, quanto até mesmo durante o período da ditadura militar, que sucede justamente essa época da República Populista. E que, vez por outra, também observamos esse mesmo conceito econômico em vários governos pós-redemocratização, ou seja, depois do fim da ditadura militar em 85. O desenvolvimentismo é a crença econômica de que a economia do país ela deve ser movida justamente pelo estímulo ao processo de industrialização, que o Estado ele deveria ser a mola propulsora do desenvolvimento econômico do país. Então, no caso, o desenvolvimento industrial e, por conseguinte, o desenvolvimento econômico, ele vai acontecer graças a fortes investimentos feitos pelo Estado na economia. É diferente, por exemplo, do conceito que nós temos hoje do chamado neoliberalismo. Esse neoliberalismo ele trabalha com a ideia do Estado mínimo, ou seja, o Estado ele não deve utilizar os recursos dos impostos para poder fazer investimentos em setores. O Estado ele não deve intervir na economia. A economia ela tem que se autorregular. O Estado ele tem que estar voltado para poder atender setores que são considerados imprescindíveis, que não tem como a iniciativa privada interferir, como é o caso do setor de segurança. Entenderam? Então este é o conceito de desenvolvimentismo, que começou a ser desenhado ainda no final do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas. Pode passar. Na linha desse desenvolvimentismo estatal, nós tivemos a proposta da instituição do chamado monopólio estatal sobre o petróleo. Até a época de Vargas, até o final dos anos 40, o petróleo no nosso país ele era explorado, comercializado por empresas estrangeiras. A primeira reserva de petróleo no país ela foi descoberta aqui na Bahia, na região do Recôncavo Baiano. Várias empresas estrangeiras, como por exemplo a Shell, a Texaco e assim por diante, vieram para o Brasil, instalaram refinarias e começaram a explorar o petróleo, tanto na região da plataforma continental, em termos de exploração marítima, quanto a exploração no continente propriamente dito. Agora Vargas ele dizia que o petróleo ele pertence ao povo brasileiro. E trabalhando com o mote do desenvolvimentismo nacionalista estatizante, ele propunha de que a exploração, o refino e comercialização e prospecção de petróleo e seus derivados deveriam ser dirigidos e coordenados pelo governo federal, através de uma empresa estatal.
E aí houve a mobilização popular através da campanha O Petróleo é Nosso, que despertou paixões e que dividiu a população brasileira de norte a sul do nosso território. Mas boa parte dos brasileiros apoiaram a proposta do monopólio estatal do petróleo. E aí foi aprovada a lei de criação do monopólio do petróleo em nosso país e foi aprovada a criação da Petrobras, que existe até hoje. A princípio, uma empresa estatal, hoje uma empresa de economia mista, sendo que 51%, mais de 50% das ações pertencem à União, pertencem ao governo federal. Neste primeiro momento, todas as jazidas de petróleo, todas as reservas de petróleo localizadas em território nacional passaram a pertencer à União. E só a União, através da Petrobras, tinha o direito de extrair esse petróleo, refinar esse petróleo, preparar os derivados do petróleo e comercializá-los em território nacional. Agora, para a construção, meninos, desta grande empresa chamada Petrobras, Getúlio Vargas ele não fez investimentos, ou seja, o governo brasileiro ele não gastou dinheiro para poder construir refinarias, para construir postos de combustíveis, para poder construir plataformas, para para assumir esse comércio ou assumir essa parte da produção do petróleo. Ele recorreu ao velho expediente da expropriação. E sabe o que é expropriar, meninos? É isso. Olha para cá, de novo. Expropriar é isso. O governo brasileiro, ele simplesmente chegou para as empresas estrangeiras e disse o seguinte: tá vendo essa refinaria que você construiu? Ela não te pertence mais. Ela agora é minha. Agora é do governo federal. Tá vendo essa plataforma que você gastou milhões de dólares para poder construir? Não te pertence mais. Para que você precisa da plataforma? A plataforma agora é minha. Está vendo esse posto de combustível que você construiu? Esse posto não lhe pertence mais. Esse posto agora é meu. Através da expropriação de ativos que pertenciam a empresas estrangeiras, surgiu a nossa Petróleo Brasileiro S.A. Sigla Petrobras. Seguinte. Ele também propôs a criação de uma empresa para cuidar do setor elétrico, a Eletrobras. Só que não deu certo. Ele não conseguiu ter a aprovação como ele teve com relação à questão da Petrobras. Em termos políticos, Getúlio ele fazia parte do PTB, o partido que ele criou, o Partido Trabalhista Brasileiro. E ele se aproximou do PSD. Vamos lembrar daquilo que nós estudamos na aula passada? Como era a configuração política do Brasil durante o período da República Populista. Vamos lá. Quem era o partido de direita? A UDN, a União Democrática Nacional. Principal expoente da UDN, jornalista Carlos Lacerda. Eles eram o quê? Entreguistas ou nacionalistas? Entreguistas. Eles eram completamente aliados à política dos Estados Unidos. Quem era no centro? Não é o MDB. O MDB é hoje. É o partido que não sai do governo jamais. Tá certo? Não importa se o governo é de esquerda ou de direita. O MDB sempre está no meio. Naquela época era o PSD, Partido Social Democrático. Tá certo? Eita, quase está falando a voz. E temos o partido de esquerda, que era quem? O PTB. Hoje nós temos o PT e outros partidos que integram o espectro político de esquerda. Mas naquela época era o PTB, liderado por Getúlio Vargas. Agora imagina só como é que a galera do PTB se sentiu quando Getúlio, ao invés de ficar concentrado no seu espectro político, que já era um espectro de centro-esquerda, ele decide namorar com o Centrão. Peraí, professor, o senhor está falando de hoje em dia? Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá certo? Não é mera coincidência mesmo. Hoje nós estamos vendo o presidente Jair Bolsonaro, que é um presidente de direita e que havia sido eleito em 2018 com a proposta de romper com a velha política e acabar por tomar lá da cá e deixar de escanteio os chamados partidos e políticos tradicionais. Ele resolve agora, justamente em nome da pretensa governabilidade,
que em outras palavras é justamente tentar fugir do processo de impeachment, que está esperando ele na Câmara dos Deputados, ele decide fazer acordo com quem? Com o Centrão, que é o conjunto de partidos que são altamente fisiológicos, ou seja, eles estão mais preocupados em ver quem é que está no poder e conseguir a maior quantidade possível de cargos no governo e verbas, tá certo? Então, o Centrão de hoje, tá certo? O Centrão, melhor dizendo, daquela época, era quem? Era o PSD. Agora, ironia do destino também, ironia da história. Sabe qual é o nome de um dos partidos que fazem parte do Centrão do Brasil hoje? Vou lhe dar um Big dividido em 35 parcelas, começando a pagar a partir do dia 30 de fevereiro. Qual é o nome do partido? Qual é a sigla? Se você falou PSD, tá certo. O PSD hoje faz parte do Centrão. E o PSD, na época de Getúlio Vargas, também fazia parte do Centrão. E é justamente o PSD que Getúlio Vargas começa a se aproximar. Não somente do PSD. E ninguém poderia imaginar que Getúlio iria buscar também apoio junto a quem? A galera da UDN, União Democrática Nacional, a galera da direita. Getúlio, que era de esquerda, pelo menos nesse momento de metamorfose ambulante, como diria o grande sábio Raul Seixas, ele estava agora querendo fazer a composição com a galera do centro e com a galera da direita. Resultado, isso causou descontentamento junto ao PTB, e aí a UDN de Carlos Lacerda aproveita a confusão para fazer de tudo para derrubar Getúlio Vargas. Pode seguir. Aliado a esse problema político, nós tivemos a chamada tensão social. Isso porque durante o governo de Getúlio Vargas acontecem grandes problemas econômicos. Problemas econômicos esses que geraram aumento da inflação, que é justamente o aumento exagerado dos preços ao consumidor, que fez com que a população brasileira tivesse perda de poder aquisitivo. Para vocês terem uma ideia, a última vez que o salário mínimo havia sido reajustado foi no ano de 1943. Nós estamos no ano de 1952. Já tinha 9 anos que o salário mínimo não era reajustado no Brasil. E aí, no caso, o custo de vida no Brasil, em 52, havia chegado, aumentado em 21%. E aí vocês podem imaginar, a população brasileira, sem ter o reajuste do salário mínimo e os preços só subindo dia após dia, geraram revolta. Getúlio ele começa a perceber que ele está perdendo o apoio justamente daqueles que ele imaginava que jamais perderia o apoio, que era justamente os trabalhadores, sobretudo os operários. Quando acontece a Marcha das Panelas. Ô, gente, é o panelaço dos dias de hoje? Tá vendo que a panela não é uma coisa que começou aqui no Brasil com o impeachment de Dilma Rousseff, é algo que já é antigo. Tivemos a Marcha das Panelas e a greve dos 300 mil, em que o operariado passou a demonstrar sua insatisfação com Getúlio Vargas. E o que Vargas fez? Ele decidiu arranjar uma forma de poder acalmar a chateação e a ira dos trabalhadores. Foi aí que ele convidou, pode passar, ele convidou o seu cunhado, João Goulart, para que pudesse fazer parte do... Perdão, cunhado não, ele convida João Goulart para poder fazer parte do seu ministério na condição de ministro do Trabalho. E o que é que João Goulart, conhecido como Jango, propôs assim que assumiu o cargo de ministro do Trabalho? Ele propôs reajustar o salário mínimo. Agora diga em quanto? 100%. O cara doido. O cara não girava bem na batatinha. Ele propôs um reajuste de 100% do salário mínimo. Para vocês terem uma ideia, hoje o salário mínimo está custando R$ 1.048. Se, por exemplo, desse uma louca no governo federal, não temos mais o Ministério do Trabalho. Tá certo? O Ministério do Trabalho hoje ele foi incorporado ao Ministério da Economia do Ipiranga, Paulo Guedes.
Vamos imaginar que deu uma louca em Paulo Guedes, e Paulo Guedes ele chega e propõe o reajuste em 100% do salário mínimo. Iria para quanto salário mínimo hoje, se fosse um reajuste de 100%? Ele iria para 2.000 e quanto? R$ 2.096. Você já imaginou? Você estava ganhando 1.048 e de repente você vai para 2.096? E quem ganha 2 salários mínimos vai para quanto? Para mais de R$ 4.000. E quem ganha, no caso, 5 salários mínimos ia para pouco mais de R$ 10.000. Agora, preste bem atenção. O salário mínimo, aí você pode falar assim, ah, não, beleza, é ótimo para mim, porque eu vou estar ganhando mais. Só que para os empresários, naquela época já era tão complicado como é hoje. Para cada um salário mínimo que o trabalhador recebe, o empresário ele paga o valor de um salário mínimo em impostos e tributos para o governo. Então, na verdade, o trabalhador que ganha um salário mínimo, para o empresário, ele custa 2. O trabalhador que ganha 2 salários mínimos, para o empresário, custa 4. O trabalhador que ganha 4 salários mínimos, para o empresário, custa 8. Vocês imaginaram? Já tem para sentir o drama, como é que foi? Aí vocês podem pensar, e os empresários brasileiros fizeram o quê? Caíram matando em cima de Getúlio Vargas. Exigiram, pediram a cabeça de João Goulart em uma bandeja de prata, não. Botaram na bandeja, numa lata de leite ninho, para poder chegar e ver se despachava logo esse camarada para o quinto dos infernos. E aí o que foi que fez Getúlio? Getúlio ele demitiu o Jango, mas manteve o reajuste em 100% do salário mínimo. E aí, meninos, juntou a ira dos empresários, mas a chateação de governos, pode passar, Mariana, a chateação de governos estrangeiros, como o governo dos Estados Unidos e da Inglaterra, com relação ao monopólio do petróleo feito pelo governo brasileiro e a expropriação de empresas de refinarias estrangeiras em território brasileiro, isso fez com que se incendiasse ou formasse um verdadeiro caldeirão, melhor dizendo, um verdadeiro barril de pólvora na política brasileira, que esperava apenas uma faísca para poder explodir. E sabe quando é que veio essa faísca, meninos? Pode passar. Essa faísca ela veio justamente em agosto de 1954. 5 de agosto de 54. Era de noite. Cidade do Rio de Janeiro. O jornalista Carlos Lacerda está chegando em casa e ele era protegido pelo seu guarda-costa, que era um major da Força Aérea Brasileira chamado Martins Vaz. Aparece um Fusca. O Fusca ele aparece, baixam a janela desse Fusca e se ouve apenas 2 tiros. Com o barulho desses tiros, Lacerda é atingido com um tiro no pé e Martins Vaz é atingido no peito, morrendo minutos depois. O carro sai cantando pneu pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Lacerda ele é socorrido imediatamente. E ele começa a dizer que quem tentou tirar a vida dele foi justamente o seu arqui-inimigo. O nome dele? Getúlio Vargas. Nessa hora, a Força Aérea Brasileira, que também já estava por aqui com relação a Getúlio Vargas, a Força Aérea Brasileira ela inicia um processo de investigação, contrariando a investigação que tinha sido determinada pela polícia da capital, pela polícia do Rio de Janeiro. É o chamado Inquérito do Galeão. E aí, nesse inquérito policial militar, esse IPM, ficou definido, ou descobriram, de que quem mandou matar Lacerda, ou quem tentou quem fez o atentado contra Carlos Lacerda, o autor intelectual, foi justamente Gregório Fortunato. E quem era Gregório Fortunato? Ele tinha como apelido o termo Anjo Negro, porque ele era um negão bem alto, mais alto do que eu, bem parrudo mesmo. Gregório Fortunato, ele era chefe da segurança pessoal do presidente Getúlio Vargas. Aí, meu filho, é a mesma coisa, 2 mais 2 é igual Getúlio Vargas. Getúlio, ele jurou de pés juntos que ele não tinha nada
a ver com essa história. Que ele não havia mandado matar Carlos Lacerda, por mais que ele desejasse que Lacerda fosse bater um papo direto com o cão. Mas ele não seria doido de chegar, segundo ele, de determinar a morte de Lacerda, sabendo que isso fatalmente atingiria ele. Mas agora, com a pressão da elite brasileira, com a pressão também das Forças Armadas, tendo em vista que um oficial da aeronáutica foi morto neste atentado, com a imprensa contra ele, e quando eu falo imprensa, estou me referindo não somente ao jornal, onde Lacerda trabalhava, mas também me refiro ao jornal O Globo, da família Marinho, tá certo? De Roberto Marinho. Professor, é o dono, é o mesmo, a mesma família que é dona da Rede Globo? Isso mesmo, a mesma família dona da Rede Globo, tá certo? A imprensa agora começou a pedir a cabeça de Getúlio Vargas. Os empresários pediram a cabeça de Getúlio Vargas. Governos estrangeiros, como o governo dos Estados Unidos, começaram a pedir a cabeça de Vargas. Vargas disse que naquele momento ele estava rodeado num verdadeiro mar de lama e que ele, só morto, deixaria o catete. Estão lembrados que eu falei para vocês de duas promessas que Vargas cumpriu? Só morto deixaria o catete. Chegamos agora na madrugada de 23 para 24 de agosto de 54. Acontece uma reunião ministerial no Palácio do Catete. Todos os ministros, juntamente com os ministros militares, se reúnem com o presidente. A pauta, a saída de Getúlio. Os ministros entregam a sua carta de demissão coletiva. Os chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica também passam a exigir a renúncia de Getúlio. O vice-presidente Café Filho chega para Getúlio e diz o seguinte: se o senhor renunciar, eu renunciarei também. Guardem bem isso. Se o senhor renunciar, eu renunciarei também. Está lembrando? Está parecido com a palavra de um certo vice de pouquíssimo tempo atrás, o chamado vice decorativo, o vampirinho. Vamos lá, seguindo? Continuando. Vargas ele chegou e disse que ele concordava em tirar uma licença. Ele concordava em tirar umas férias. E aí, recolhe-se todo mundo sai, e Getúlio ele vai para o seu quarto. Amanhece, no dia 24 de agosto de 1954. Às 8h30 da manhã, se ouve um barulho vindo dos aposentos presidenciais. É o barulho de um tiro. Entram no quarto e encontram Getúlio Vargas jogado sobre a cama. O revólver do outro lado do quarto. E sangue saindo do buraco que havia sido feito pela bala em seu peito. Com um tiro no coração, Getúlio Dornelles Vargas se suicida. Ele deixa em cima da sua escrivaninha uma carta datilografada, que ficou conhecida como a Carta Testamento de Getúlio Vargas, que eu vou ler um trecho neste momento para vocês. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e o meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Até a próxima aula.